Vamos abrir a palavra de Deus, o primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Se você está nos visitando, é nosso costume pregar livros inteiros da Bíblia. E no primeiro livro dos Reis, nós já estamos no capítulo 11, nós temos feito de noite. De manhã, primeira carta de Paulo aos Coríntios. O pastor Emílio até me sugeriu um título, mas eu não tenho essa audácia ainda. Ele queria que eu chamasse esse sermão de As Minas de Salomão. Mas eu falei, não, pastor, ainda não, sou muito novo. Preferi algo mais tranquilo. 1 Reis 11, do verso 1 ao verso 13, acompanhe a palavra de Deus que diz assim. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim, fez Salomão que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Essa é a palavra de Deus, vamos orar? Deus Santo, nós estamos na Tua presença, com o Teu livro santo aberto, e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Dizem por aí que o amor é cego. Em parte eu concordo com isso, que como é que seria possível que uma mulher tão linda e maravilhosa como a Sara se apaixonasse por mim? Se não fossem os 3 graus de miopia que ela tinha à época, e que depois ela corrigiu, mas já estava casada, já era, não dava mais. Provavelmente ela não teria olhado para mim com tanto carinho assim. Ou tem gente que também diz que existe uma associação secreta, que é mundial, que chama-se Façam Feio Feliz. Talvez ela estivesse fazendo parte também dessa campanha solidária. As brincadeiras à parte, quando as pessoas falam que o amor é cego, a gente não fala disso. Não é cego para a aparência da pessoa, mas é cego para os defeitos da pessoa, para coisas que são ruins na pessoa amada. Basta ver, por exemplo, um casal de namorados, ou de recém-casados também, funciona. O coração está tão pulsante que a gente ou não vê quando a pessoa erra, ou faz pouco caso disso. Afinal, o amor é lindo. Mas será que o amor é cego mesmo? Depende da fonte que ele vem.
E a procedência desse amor, ele mostra se ele é de fato amor puro, se ele é amor verdadeiro, ou se ele só recebe esse nome de maneira indevida. É isso que a gente vai ver na história de hoje. Hoje nós veremos, na história do fim da vida de Salomão, dois amores de procedências distintas, que nos levam a destinos antagônicos. Um amor cego, e não só cego para quem ele amava, mas cego para a realidade ao seu redor, toda a realidade. Um outro amor enxergando tudo muito bem, com a mais absoluta clareza. Um amor que levava a uma alegria, aparente alegria, e a morte. E um outro amor que levava a uma aparente tristeza, mas a vida. E as perguntas que ficam para vocês, para todos nós, qual deles é o amor? E qual deles está aí dentro de você? Em resumo, nós vamos ver nessa noite que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, para não corrermos atrás de falsos deuses. Devemos amar o Senhor de todo o coração, para não corrermos atrás de falsos deuses. Vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que quando a gente ama aquilo que o Senhor não ama, o nosso coração ele se perverte para a idolatria. Nós estamos quase acabando a história de Salomão. E quanta coisa aconteceu no reinado do filho de Davi. Salomão subiu ao trono exatamente como Deus tinha prometido ao seu pai. E depois de pedir sabedoria a Deus naquele monte em Gibeão, quando ele apareceu, o Senhor apareceu a ele em sonho, Salomão ele desfrutou de riquezas, de glória inigualáveis. Salomão ele foi o mais sábio filho de Adão a existir. Ele escreveu plantas e animais, ele compôs milhares de canções, ele compôs provérbios e ele julgou todas as questões daquele trono de maneira perfeita. Salomão ele também foi um exímio estrategista político. Veja, ele organizou a nação em 12 distritos para proteger a nação e para prover para ele. Ele subjugou todos os seus inimigos e ele fez vantajosos acordos comerciais. A gente viu isso na história do livro dos reis. Ele também foi um excelente construtor. Ele construiu o tão sonhado templo de Javé. Ele construiu palácios para si maravilhosos. Foi um exímio construtor. Mas não só isso, Salomão buscou ao Senhor. Buscou ao Senhor. Ele liderou o povo na adoração ao Senhor. Nós vimos na consagração do templo como foi maravilhoso o jeito que ele orou, o jeito que ele se pôs entre a glória de Deus e aquele povo. A forma como ele provia também para que todas as festas fossem cumpridas, para que os sacrifícios não parassem naquele templo. Salomão adorou o Senhor, serviu ao Senhor. E Salomão ele foi mais rico e famoso do que todos ao seu redor. Os povos, reis, rainhas, vinham até ele para ouvir a sua sabedoria, para ver o seu esplendor. Como a gente diz, Salomão era o cara. Só que ele achou que ele era mesmo o cara. Semana passada a gente já viu alguma coisa estranha acontecendo com Salomão. Primeiro ele juntou para si tanto ouro, mas tanto ouro que não sabia o que fazer com ouro. Vamos fazer escudo de ouro. Mas para quê? Vai usar na batalha? Não, só para ficar lá guardado mesmo. Vamos fazer um trono, mas gigante mesmo, sabe? Daqueles de andar, trono de andares assim, de ouro. Tanto ouro, para quê? Depois ele vai e ajunta carros e cavaleiros e manda trazer inúmeros cavalos do Egito, para ganhar mais ouro e para equipar uma tropa que não estava em guerra, não precisava daquilo. Isso tudo ele fez contrariando expressamente a lei de Deus. Lá em Deuteronômio 17, 16 a 18, que dizia que o rei não deveria multiplicar cavalos do Egito para si, não deveria multiplicar para si nem prata nem ouro, e não deveria multiplicar para si mulheres. E essa última desobediência que joga pá de cal naquele reino que já estava se esfacelando. Veja comigo de novo, verso 1.
Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A essas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. De cara o texto já mostra o calcanhar de Aquiles de Salomão. E não são as mulheres. Você achou que eu ia falar as mulheres, né? Elas são mais um sintoma de algo mais profundo ali. O coração enganoso de Salomão. Você viu o que o texto disse? Salomão amou muitas mulheres. Não foi ele se atraiu, não foi ele desejou, ele amou o coração dele. No fim do verso 2 diz que ele se apegou a elas pelo amor. O mesmo Salomão que em 1 Reis 3,3 diz que ele amava o Senhor, agora ele amava mulheres estrangeiras. O mesmo Salomão que em 1 Reis 8,58 pediu que Deus inclinasse o coração daquele povo para si, que aquele povo se apegasse ao Senhor pelo amor, ele se apegou àquelas mulheres pelo amor. E logo as mulheres que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, tanto em Êxodo 34, versos 15 e 16, como em Deuteronômio 7, que nós lemos: não casem com elas, porque elas vão perverter o coração de vocês. Não casem, para vocês seguirem os falsos deuses delas. Claro, elas eram inimigas de Deus, elas serviam a falsos deuses. Você acha que elas iam fazer o que agora, que casaram com Salomão? Vamos servir só o seu Deus agora, Salomão. Claro que não. Claro que não. Elas não criam no Senhor, elas tinham seus próprios deuses. E você viu quantas mulheres? 700 princesas, 300 concubinas. Para pensar, ele não devia saber sequer o nome de metade delas. Sequer o nome de metade delas. Tanto faz. Para ele, tanto faz. Elas só eram objetos de satisfação pessoal mesmo. Provavelmente, Salomão pegou aquelas mulheres todas, confinou em um harém para a vida inteira, para que elas estivessem à disposição dele quando ele quisesse. E a gente se pergunta, para que tanta mulher, Salomão? Para quê? Por que fazer uma aliança tão séria com inimigas do Senhor? E Salomão mesmo responde para a gente em Eclesiastes 2, versos 8 e 10, quando ele diz: eu provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas, com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Salomão achava que ele merecia se satisfazer com quantas mulheres ele quisesse, como uma recompensa pelas suas fadigas no bom serviço como rei de Israel. Eu mereço. Eu já fiz tanta coisa boa, eu mereço agora. Ele achava que ele tinha o direito de ter quem ele quisesse, ainda que as mulheres odiassem o Senhor. Afinal de contas, a primeira esposa dele, diz o verso 1, a primeira esposa dele já era do grande inimigo de Israel, do grande inimigo do Senhor, que era o Egito. Se a primeira foi, abriu a porteira. Vamos embora, todo mundo, quem quiser, pode vir. E Salomão ele fez questão de ter muitas. Mas não só para se satisfazer, mas para mostrar para todo mundo: eu sou o maior. Está vendo as reis aí? Ninguém tem como eu. Eu tenho quantas eu quiser. E o resultado dessa rebeldia, dessa imoralidade expressa contra o Senhor, em busca de glória própria, idolatria. Veja o verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses. Seu coração
Não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém, a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, sacrificavam seus deuses. Imagina a situação, você está segurando uma pessoa que ela está pendurada num desfiladeiro, um penhasco. Você segura a mão dela e fica lá esperando o tempo. Espera um tempinho, quem que vai ganhar? E se ela puxa ainda para baixo, quem que vai ganhar? Ela vai subir? A pessoa vai subir? Ou você vai cair junto? Agora imagina que eram centenas delas puxando. Quando ele ficasse velho, uma hora ou outra ele ia cair. Foi o que aconteceu. Quando ficou velho, Salomão teve o seu coração pervertido pelas mulheres. O que era esperado, Deus disse que isso ia acontecer. Deus disse, estava claro na lei, vai acontecer. Ah, mas Deus, eu não acho que vai. Vai acontecer, Salomão. Ache você ou não, vai acontecer, e aconteceu. E ele não se contentou, você viu, em deixá-las sozinhas nos seus cultos pagãos. Ele falou assim, vai lá que eu vou adorar a Deus. Não. Ele mesmo foi buscar satisfação para o coração dele agora, na idolatria junto. Salomão, ele seguiu Astarote, a deusa Sidônia da fertilidade e da guerra. Ela era adorada por meio de rituais de prostituição cultural. Não satisfeito, Astarote não está bom, vamos para outra agora, Milcom, abominação dos Amonitas. E para terminar, Salomão ele fez questão de construir um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, sobre um monte fronteiro a Jerusalém. Provavelmente esse monte, os comentaristas sugerem que fosse o Monte das Oliveiras. Se você não se lembra, Quemos e a prostituição cultual a ele, o outro nome dele na Bíblia é Baal-Peor, foi a arma que foi usada por Balaão, em Números 25, para que as moabitas elas desviassem os filhos de Israel dos caminhos do Senhor. Balaão vai amaldiçoar, não consegue, então fala assim, usa as moabitas. Eles vão se desviar, o Senhor vai pesar a mão. E pesou, matou 24 mil deles. E Moloque, ele era a abominação dos filhos de Amon. Sabe como é que eles cultuavam Moloque? Queimando criança, fazendo holocausto de criança, para satisfazer a ira de Moloque. De frente para o monte do templo santo do Senhor, agora estava o templo, num outro monte de frente para Quemos e para Moloque. A afronta era na cara de Deus mesmo. Era para Deus ver mesmo. Num lugar de honra proporcional dele. Vai ser no Monte Sião, o seu Yahvé. Então eu vou fazer para Quemos e Moloque aqui, nesse outro monte aqui do lado. São iguais a você. Sacrifícios de animais puros agora concorria com o sacrifício de crianças. Consagração e a santidade a Yahvé agora rivalizava com a prostituição cultual a Quemos. O templo do Senhor estava funcionando, sim, continuou funcionando. Mas as mulheres estrangeiras do rei, diz o texto, queimavam também incenso e sacrificavam seus deuses ali na frente, inclusive junto com o rei Salomão. Salomão perverteu seu coração pelas suas mulheres. O seu coração não era completamente fiel a Deus, como era do seu pai Davi. Ele queria dividir o seu coração em dois, você viu? Uma parte para Deus, continuo servindo a Deus aqui, mas a outra parte é minha. Eu vou para a imoralidade que eu quiser. Eu vou para a idolatria que eu quiser, porque essa parte aqui é minha. Assim, o mais sábio de todos os homens foi o mais tolo também. O mais tolo. E se foi assim com o grande Salomão, que dirá de nós, irmãos? Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Perceba uns detalhes na derrocada de Salomão que servem de alerta para nós. Primeiro,
Não é porque está tudo bem no reino que de fato está tudo bem no reino. Você viu? Estava tudo bem no reino de Salomão, mais rico, mais poderoso, com mais mulheres. Ele tinha tudo, estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. Não confunda prosperidade e sucesso com bênção de Deus. Não são sinônimos. Se você está se dando bem enquanto você peca, se ninguém percebe que o seu coração está longe, porque você consegue disfarçar, não está tudo bem, ainda que pareça que está tudo bem. Esse caminho é de ruína. Mais cedo ou mais tarde ele chegou para Salomão. Por que não chegaria para nós? Ele era muito mais sábio do que nós. Segundo, os seus dons e o que você fez para o reino antes não são capazes de te segurar de pé, se o seu coração fica longe do Senhor. Veja, esse homem foi sábio. Ele foi capacitado por Deus de uma forma singular. Ele fez coisas maravilhosas. Ele fez um templo para o Senhor. Ele organizou aquela nação, ele fez aquela nação prosperar e fez tudo aquilo. Mas nada disso foi capaz de segurar quando o seu coração se desviou. Outro dia eu estava lendo um livro sobre os desafios do ministério pastoral, tentações do ministério pastoral, e no final dele tem 2 endossos, né? De 2 pastores renomados, dizendo que realmente, olha, há perigos no ministério, lê esse livro, preste atenção às palavras desse livro, porque é muito sério aqui, vale a pena. Coincidência. Tempos depois, os 2 caíram. Os 2 caíram. Pecados sexuais graves. Eles tinham os dons. Eles sabiam que era o certo. Mas o coração deles se afastou do Senhor. Terceiro, são as pequenas escolhas diárias do nosso coração pecaminoso que nos levam à tolice da idolatria. Salomão, ele não acordou, gente, da noite para o dia dizendo assim: eu vou construir um templo para matar criança. Isso é uma construção que vai ao longo do tempo. Veja, já velho, se desvia. Vai ao longo do tempo. O pecado foi endurecendo ele aos poucos. Desde jovem, até que ele ficou velho e o ouro, o cavalo, as mulheres já não eram suficientes para satisfazer. Agora tem que ter outros deuses também. Foi o que ele fez. Como diz o comentarista chamado Philip Ryken, Salomão, ele nunca decidiu expressamente: olha, eu vou parar de amar a Deus. No entanto, quanto mais ele passou a amar outras coisas, menos ele passou a amar a Deus. Até que um dia não estava mais vivendo para Deus, nem o amando. Vai aos poucos. Você cede aqui, você cede acolá. E quando você vê, você já está no buraco. Não menospreze os pecados pequenos. Aqueles pecados que a gente diz, não faz mal a ninguém. Não menospreze. Eles vão te levar para longe do Senhor, se você menosprezá-los. E quarto, veja um ponto importante. A sua sexualidade fala muito sobre o seu coração, sobre sua relação com Deus. Quando Salomão diz para Yahvé: do meu corpo cuido eu, acabou. A alma dele já foi para longe também. E assim conosco também. Deus diz para você não casar com um descrente, porque ele vai te desviar da fé, mas você prefere desobedecer na cara de Deus e ainda ora para que o Senhor abençoe essa relação. Deus diz para você amar e ser fiel à sua esposa ou seu marido, mas você sonha em ser como Salomão, ter muitas mulheres como Salomão. Ou você se envolve emocionalmente com outra pessoa casada, achando que isso vai te trazer felicidade. Deus fala para você que o seu corpo é templo do Espírito Santo, mas você profana esse templo se envolvendo sexualmente com uma pessoa que não é o seu cônjuge, ou ainda fazendo relações íntimas com pessoas estranhas à natureza que o Senhor criou. O Senhor diz para você arrancar fora o olho que te faz pecar, para não ir para o inferno, mas você insiste em gastar horas e horas na frente da tela de um computador, vendo abominações sexuais,
Sabe o que é pior? A gente faz tudo isso e fala assim, dá para servir a Deus também. Ninguém sabe. Quem é seu Deus na prática? A idolatria ao dinheiro, você vê. A idolatria ao dinheiro, ao poder, o temor de homens, qualquer outra coisa que são nossos ídolos de hoje. Elas vêm depois disso. Porque o coração já está longe de Deus. Porque o coração já está pervertido. Você viu que forte essa palavra? Pervertido. Ainda que a gente chame isso de amor. Salomão chamava isso de amor. Mas era perversão diante de Deus. Isso é amor de fato? E o que o Senhor faz conosco quando o nosso coração ama aquilo que Ele não ama? Nosso segundo ponto. O Senhor nos ama, a ponto de nos disciplinar quando nós nos desviamos e de manter as suas promessas, apesar de nós. Vamos ler os versos 9 a 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, e 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. O coração de Salomão estava dividido, o reino vai ficar dividido também. O Senhor se indignou contra Salomão, porque ele desviou seu coração do Senhor. 2 vezes o Senhor tinha aparecido para ele. Em Gibeão, 1 Reis 3, quando ele pediu sabedoria, e Deus lhe deu glória e sabedoria. Depois de consagrar o templo, de novo, o Senhor aparece para ele, 1 Reis 9. E nas 2 situações Deus fala a mesma coisa. Se você se mantiver fiel a mim, Salomão, como seu pai, Davi, se você não seguir a outros deuses, eu vou confirmar o seu trono em Israel para sempre. Escolha caminhar comigo, Salomão. Escolha ser fiel a mim. E eu vou te abençoar. Eu vou abençoar os teus filhos para sempre. Mas Salomão não quis. Ele preferiu seguir o seu próprio coração, ao invés de seguir a palavra do Senhor. Ele caiu na idolatria. Salomão ele foi endurecido pelo seu próprio pecado. Ele ficou cego para a realidade por causa do seu amor pervertido. Ele mesmo escreveu o seu destino em Provérbios 16, 18, quando ele diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então o Senhor pronuncia para ele a sentença: já que você agiu assim, já que você não guardou a minha aliança, já que você não guardou os estatutos que eu te mandei, eu vou tirar esse reino de você e eu vou dar ao seu servo. Salomão ele conhecia a lei de Deus. Salomão sabia de Deuteronômio. O que a gente lê em Deuteronômio ele sabia de cor. Davi insistiu. Quando você pega as conversas de Davi com Salomão, antes dele morrer, siga a lei do Senhor, não se desvie da lei do Senhor, não se desvie da lei do Senhor, não se desvie da lei do Senhor. E o Senhor mesmo repetiu para ele diversas vezes. Só que em Reis a gente vê 3. Ele falou das 2 que apareceu, mas tem uma no meio da construção do templo, quando Deus fala também: fique fiel a mim. Guarde os meus mandamentos, guarde os meus estatutos, eu vou te abençoar, Salomão. Mas ele rasgou a lei de Deus no seu coração e fez o que quis. Por falar em rasgar, esse é literalmente o termo que o Senhor usa para dizer que tiraria o reino dele, no original, e que daria ao seu servo. Isso te lembra alguma coisa? Eu tenho certeza que lembrava Salomão, e que deve ter dado um frio na espinha dele na hora que ele ouviu esse termo. Porque foi essa mesma frase que o Senhor disse a Saul, por meio do profeta Samuel, 1 Samuel 15. Saul ele rejeitou a palavra do Senhor,
fez do seu jeito, não destruiu os amalequitas, não destruiu os despojos. E quando ele tentou segurar Samuel pelo manto de Samuel, e esse se rasgou, o profeta vira para ele e fala assim: o Senhor hoje rasgou de ti o teu reino, o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Sabe quem era o próximo melhor de Saul? Davi, o pai de Salomão. Mas o filho dele voltou à mesma perversidade de Saul. Rejeitou a palavra do Senhor. Quis fazer do seu jeito também. E a consequência seria a mesma: ver o seu trono dado a outro, a um servo. Queridos, quantas pessoas viram suas famílias rasgadas por rejeitarem a palavra de Deus e preferirem ouvir o seu coração tolo e enganoso? Quantas que ouviram domingo após domingo os alertas sérios do Senhor, para não brincarmos com o pecado, e fizeram pouco caso disso e perderam tudo. Até os melhores de nós caíram porque a gente acha que conosco seria diferente. Se a gente tentar dividir o nosso coração entre o Senhor e falsos deuses, por que a gente acha que vai ser diferente? Coração dividido, reino dividido. Trono para o outro, esposa para o outro, honra para o outro, paz para o outro, ruína para nós. Mas veja o amor do Senhor, mesmo nesse juízo sobre Salomão. Ele diz: por amor de Davi teu pai, não vou fazer isso nos seus dias. Salomão merecia ver a sua ruína, ele merecia ver a sua destruição. Ele era imoral, idólatra, mas Salomão ainda era parte da aliança graciosa do Senhor. Ele tinha amado o Senhor, ele tinha servido ao Senhor. Principalmente ele tinha sido escolhido pelo Senhor. Não era Salomão, era Deus. Por isso ele ia ser poupado pela misericórdia divina. Deus não é como nós. Deus não rasga a sua aliança. O que ele promete, ele cumpre. E o seu amor nunca muda. Graças a Deus por isso. O Senhor, ele escolheu amar Davi. O Senhor escolheu amar Salomão. Isso fica bem claro na promessa que Deus fez para Davi em 2 Samuel 7, 14 e 15. Ele diz: eu lhe serei, falando de Salomão, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Mesmo que ele caia, Davi. E quando Deus fala assim, quando ele cair, Davi, eu vou castigar com vara, mas eu não vou apartar minha misericórdia dele. Isso é amor. Isso é amor. É disciplinar aquele que transgrediu, mas não para punir, para trazer de volta. Para trazer de volta, para que ele abra os olhos e largue a cegueira do seu amor pecaminoso. É isso que o pai faz quando corrige o seu filho. É para que ele se arrependa e volte. O texto de Reis, ele não mostra o que aconteceu com Salomão depois disso. Mas outro texto mostra o que aconteceu com Salomão depois disso. É Eclesiastes. Se a gente lê os escritos dele lá, ele diz: eu fui atrás de tudo debaixo do sol. Fui atrás de tudo. Tudo o que eu quis eu tive. E sabe o que era tudo? Nada. Vaidade, fumaça. E no final ele diz, de tudo que eu falei aqui, o resumo é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos. Ele podia escrever que eu não guardei. Guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão entendeu que ele devia voltar a temer o Senhor. Mas todo pecado tem consequência. O seu filho veria o seu reino rasgado. A paz que Salomão experimentou não seria mais experimentada em Israel. O reino grandioso seria reduzido a uma lembrança daquilo que foi.
As 12 tribos se tornariam apenas uma. E só Jerusalém e os seus arredores ficariam nas mãos dos filhos de Davi. O resto seria perdido por causa da rebeldia de Salomão. Mas e nós? E nós? Será que a gente vai ver tudo aquilo que a gente construiu se esfacelar ao nosso redor por causa da nossa insistência no pecado? Será que os nossos filhos vão sofrer as consequências da nossa imoralidade, da nossa idolatria? Ou nós vamos ouvir o alerta do Senhor para cada um de nós? Vamos nos arrepender antes que a mão dele pese sobre nós. Veja o que acontece quando um coração fica dividido. A gente acha que está tudo bem. A gente confia nos ídolos. A gente se apega a eles pelo amor. A gente acha que ainda está servindo ao Senhor. Ainda assim, eles vão nos afastando e nos afastando de Deus. Nos afastando. E eles nos dão no lugar de Deus aquilo que eles podem dar. Nada. Nada. Vazio. Miséria. Ruína. Morte. É isso que um ídolo pode nos dar. O Deus prazer, Ele não dá a satisfação que Ele te prometeu. O Deus dinheiro não te dá a felicidade, não te dá a segurança que Ele tanto disse para você que você ia ter. O Deus sucesso não te dá aquele valor que você achou que ia ter. Você é o mais bem-sucedido e o mais miserável dos homens. O Deus aceitação dos homens não faz você se sentir amado. No lugar disso, seu coração e sua vida ficam rasgados diante de você. Reino dividido, coração dividido, reino dividido. Mas mesmo assim, e essa é a graça de Deus, se você está em Cristo, o Senhor te ama, e Ele te ama o suficiente para ser fiel àquilo que Ele prometeu para você. Ele vai te disciplinar sim, mas não é para destruir você. É para que você abra os olhos para a sua cegueira e volte para Ele. Não espere para depois. Jogue fora esse ídolo e corra para Jesus. O amor, ele pode até ser cego, mas só se ele vem de um coração cego para Deus. Um coração que se encanta com as coisas desse mundo, troca o Senhor por elas, ele só pode estar cego para a realidade. Cego para o fato de quem prefere esse tipo de amor nunca vai ser amado de volta. Pode tentar. Tenta aí, tenta mais. Escolhe o que você pode amar aí e ama bem muito. E vê se ele vai te amar de volta. Não vai. Porque o amor que você quer, só quem pode te dar é o Senhor. Cego também para o seu próprio pecado. Um pecado que nos mata. Um pecado que mata tudo ao nosso redor. Cego para a realidade de que um dia nós vamos dar contas a Deus por aquilo que nós amamos indevidamente. E nós vamos sofrer as devidas consequências, seja por meio da disciplina do Senhor para quem crê, seja por meio da destruição eterna para quem não crê. Um amor cego desse nem podia se chamar amor. É uma tentativa de amor. Porque veja o que é, ou melhor, quem é o amor. 1 João 4, 8 a 10 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. O amor é Deus, e esse amor se fez carne para habitar entre nós. Seu nome é Jesus Cristo. O rei maior do que Salomão, ao contrário do outro filho de Davi, ele nunca desviou o seu coração da vontade do Pai. Ele nunca trocou a sua noiva por qualquer outra. No mesmo Monte das Oliveiras, em que Salomão construiu templos para abominações, ele sentiu a ira do cálice de Deus e disse: Pai, se possível, afasta de mim.
mas não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Sabe por que ele fez isso? Por amor a Deus e a nós. E a nós. E sabe quem teve o seu corpo rasgado? Não fomos nós. Foi Ele. Seu sangue foi derramado naquela cruz, para nos libertar do pecado, para nos incluir no seu reino eterno, para nos libertar de toda idolatria, de toda imoralidade, para nos dar vida e vida em abundância, e um reino eterno que vai se espalhar por toda essa terra. O amor é Jesus Cristo, e Jesus Cristo vê tudo de maneira perfeita. Ele vê quem nós éramos, e Ele nos escolheu mesmo assim, nos amou mesmo assim. Ele vê quem nós somos hoje, e Ele nos ama tanto que Ele não vai deixar nenhum de nós na cegueira do nosso pecado, ainda que seja preciso disciplinar-nos para isso. E Ele vê que nós seremos semelhantes a Ele, revestidos de glória, desfrutando do seu bendito amor eternamente. Eu te pergunto, é esse amor que está dentro de você? Se não, o que você está esperando? Creia hoje em Jesus. Se sim, agarre-se a esse amor. Jogue fora todos os outros amores falsos. Porque o amor não é cego. Cego é quem não vê esse amor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu amor que, independente de nós, um amor que toma a iniciativa de vir a inimigos como nós, imorais, idólatras, e nos ama mesmo assim. Nos ama tanto que não nos deixa na nossa imoralidade, na nossa cegueira, na nossa idolatria, mas nos atrai de volta para si, nos atrai para si. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pelos alertas da Tua palavra, que são outra prova do Teu amor por nós. Se alguém tão sábio como Salomão deixou o seu coração se desviar, o seu coração enganoso, que dirá de nós, Senhor? Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a amarmos o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Ajuda-nos a termos a coragem, Senhor, de abandonarmos os falsos amores que nós temos. Nós não queremos ter o nosso coração dividido, Senhor, para que nada seja rasgado na nossa vida, para que o Senhor seja exaltado. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que faz isso por meio do Teu Espírito. É o Senhor que nos auxilia, que nos capacita para tudo isso. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.